noite a todos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando, meus irmãos, no livro de Romanos, um livro bastante interessante, importante para nossas vidas. Convido aos amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Veremos dos versos de 1 a 7. Romanos 13, versos de 1 a 7. Antes de iniciarmos a leitura, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, graças te damos pela oportunidade de estarmos num país onde ainda podemos abrir as Sagradas Escrituras, lê-la e expô-la, Senhor. E aprendermos o que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Nos fale essa noite, que o Senhor aplique esse texto aos nossos corações e que o Senhor Espírito Santo traga entendimento que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por este motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Paulo aqui, meus irmãos, aborda um tema central na vida cristã, a relação dos cristãos com as autoridades governamentais. É um dos textos bíblicos mais claros e explicativos da conduta cristã, da conduta do crente com as autoridades instituídas. Pois por que devemos fazer isso, meus irmãos? Porque toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é de Deus. Quando nós olhamos esse texto e olhamos esse texto de Romanos, olhamos que até o capítulo 12 nós estudamos o quê? Os aspectos doutrinários. A partir do capítulo 12, então nós estudamos a prática. No capítulo 12, estudamos relacionamento, crente com seus inimigos e todas as formas de relacionamento. Quando nós olhamos o texto, também os crentes de Roma, aquela época em que o texto foi escrito, sem dúvida, achavam no tempo difícil, debaixo do império. Então, eles ficavam mais escondidos, mais afastados do relacionamento com as autoridades instituídas do Império Romano. E havia muitos magistrados pagãos. Então, a manter essa distância, o que eles achavam? Que assim não precisavam haver essa embate entre eles e as autoridades instituídas. Não difere muito de hoje. Muitos dos cristãos acham que a igreja é uma coisa
estado é outro. E não é, meus irmãos. A autoridade, o governo total está sendo governado pelo nosso Deus. A autoridade que os governantes exercem não é uma autoridade que surge do acaso. É uma autoridade que é e procede das ações de Deus, da determinação de Deus para as nossas vidas. Tanto que o apóstolo Paulo destaca aqui que as autoridades são o quê? Ministros de Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado e essas autoridades, esses ministros, estão cumprindo o que Deus determinou para todos, porque Deus é rei e Deus é soberano, que é um aspecto mais bíblico e mais claro que Deus, ele cumpre isso e Deus controla todas essas autoridades. É só ver o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, um rei ímpio, rei da Babilônia, achando que ele era o tal, colocou uma estátua grande e ele é o maior de todos. O que Deus faz com ele? Olha, Nabucodonosor, você vai pastar literalmente por muito tempo. Quando Nabucodonosor reconheceu que Deus é soberano, Deus restabeleceu ali o império para ele. Então ele foi restaurado ao seu trono. A lição para ele e para todos nós é clara. A autoridade humana, em última instância, é dada e concedida pelo nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, quando nós vamos analisá-lo nesta noite, ele escreve sobre a autoridade. Nós veremos que a autoridade foi instituída pelo Senhor. Nós vamos ver o dever dessas autoridades perante as pessoas e a responsabilidade do crente perante as autoridades. Então, eu convido a vocês a acompanharem comigo aí nos versos 1, 2, nós vamos ver quem instituiu a autoridade. Vejam Romanos 3, 1, 2, ensina que toda autoridade é instituída por Deus. Toda a autoridade, todos, governadores, presidentes, deputados, senadores, prefeitos de cidades, qualquer instituição, pastores, todas as autoridades foram instituídas por Deus. Vejam, todo homem deve estar sujeito à autoridade. Veja no verso 13, verso 1. Então, todo homem deve estar o quê? Sujeito à autoridade. E esse mandamento não é apenas um mandamento chamado a obediência, mas sim, meus irmãos, é respeitar essas autoridades e saber que elas estão ali, sendo autoridades sobre as nossas vidas e estão exercendo o ministério que Deus ali deu para eles. Vejam o seguinte, porque o governo é um decreto do Senhor. Veja o final do verso 1. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Essa passagem, então, evidencia o quê? Que Deus instituiu a autoridade. Se o nosso presidente está aí, é porque Deus assim determinou e Deus deixou. Se o outro presidente estava aí, é porque assim Deus determinou. O nosso governador, os nossos pastores estão aí porque Deus assim determinou, porque ele institui a autoridade. João Calvino, estudando esse texto, escrevendo esse texto, ele incentiva os cristãos a honrarem as autoridades, exceto, meus irmãos, quando as autoridades falam e façam algum crente fazer alguma coisa que está contradizendo a palavra de Deus. Só nesse caso que os irmãos devem acompanhar a palavra de Deus. Caminhando nisso, na instituição da autoridade, vemos também que resistir à autoridade é resistir à ordem de Deus. Veja o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste
à ordenação de Deus. Vejam, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Esse princípio nos lembra que a autoridade legítima não é apenas uma criação humana, meus irmãos. É uma criação dada por Deus. É uma criação instituída por Deus. Então, nós devemos o quê? Estar debaixo da autoridade. Um exemplo claro bíblico é a questão de Davi. Davi, o rei Davi, estava o quê? Sendo perseguido por Saul. Só que Saul era uma autoridade instituída, um rei instituído por Deus. E ainda ele não havia saído do seu trono. Então, o que Davi faz? Ele tinha todas as chances, lá na caverna, de golpear a Davi, a Saul. E o que ele faz? Ele fala o seguinte, como em 1 Samuel 24:6, não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. E finalizando esse verso 2, os que resistem à ordenança serão punidos. Resistir às autoridades é um ato de rebelião contra a própria ordenança divina. Veja o verso 2. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Essa verdade reflete a justiça de Deus. R.C. Sproul, comentando esse texto, ele fala que ao afirmar que o governo é uma expressão da graça comum de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, todos devem estar submissos à autoridade por Deus instituídas. O exemplo mais claro de submissão é o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus é um exemplo sublime de submissão e obediência ao Pai. Esse ato de entrega revela a humildade e confiança absoluta de Jesus ao seu Pai. Para o cristão, a sua submissão serve como modelo de fé. Um Jesus, o Salvador, que morreu pelos nossos pecados, cumprindo as determinações de Deus. Para o quê, meus irmãos? Para nos salvar. Deus, Jesus foi obediente na sua fé. Jesus foi obediente à ordenança de Deus. Jesus foi obediente ao Rei do Universo, porque assim ele foi humilde até na morte de cruz. Para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida eterna, nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus. Assim somos chamados a viver uma vida de obediência, reconhecendo que, como Cristo, somos fortalecidos para cumprir o propósito de Deus, que é obediência às autoridades, obediência ao Pai, obediência ao Rei. Agora, na palavra de Deus, meus irmãos, tem um caso que nos autoriza a sermos contrários às ordenanças dadas por algum rei, algum governante, quando é contrária à palavra de Deus. Atos 5:29, quando Pedro estava caminhando para o aspecto missionário, e os determinaram para eles, os apóstolos, que eles não continuassem com aspectos missionários, o que ele responde lá em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Nesse caso, devemos desobedecer às autoridades. Se alguém falar para você, você tem que fazer um aborto, você não faça isso, que é contra a determinação da palavra de Deus, ou tantas outras ações que a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto, meus irmãos, que a autoridade é instituída por Deus. Não há nenhuma autoridade, nenhuma, que não seja ali colocada por ordem e determinação do seu Deus. Quero convidá-los a fazer uma reflexão. Examine o seu coração nessa noite. Você tem se submetido às autoridades
com uma atitude de respeito e obediência? Você tem respeitado as autoridades? Você tem cumprido as determinações colocadas pelas leis brasileiras, colocadas pelas determinações da igreja? Pense nisso. Como está sendo a sua obediência perante as ordenanças de Deus? A segunda coisa, ore pelos seus governantes. 1 Timóteo 2, de 1 a 2, nos encoraja a orar pelos nossos governantes. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, nós temos que orar pelo nosso presidente, nem que ele se converta, para ele se converter também. Devemos orar pelos nossos governadores, para que ele também se converta, pelos nossos senadores, pelos nossos deputados, pelas nossas autoridades, e orar também pelos nossos pastores, presbíteros e líderes da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que confiar no Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, do Deus que é glorioso sobre toda a terra. E mesmo quando essas autoridades falham ou se pareçam injustas, devemos orar e confiar em Deus. Mesmo parece quando alguém está nos perseguindo, devemos orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a palavra de Deus. Esse é o texto que a palavra de Deus está falando. Deus nos chama a obedecer todas as autoridades, como está aqui em Timóteo. Devemos orar por todos os homens. Não é assim, só vou orar por ali, só vou orar pelo Augusto, só vou orar pelo Donato. Não, meus irmãos. Devemos orar por todas as pessoas, crentes e descrentes, porque essa é a determinação de nosso Deus. O segundo ponto que eu quero destacar nessa noite é o dever da autoridade. Qual o dever dessa autoridade? Veja os versos de 3 a 5. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é esse motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal, e é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A primeira coisa que nós olhamos aqui, a autoridade é para restringir a maldade e promover o bem e punir o mal. É isso que serve a autoridade. Elas explicam que a razão pela qual os cristãos devem se submeter à autoridade é porque elas são autoridades dadas por Deus. Esses versos esclarecem que essas autoridades têm o papel de manter a ordem social. Esse é o papel da autoridade, manter a ordem social. Assim, os cristãos não devem temer as autoridades. Quando você cumpre a lei, quando você cumpre as determinações da lei, cumpre as determinações das autoridades instituídas, não tem por que temer. Tem. Nós não vamos ser castigados. Nós vamos ser presos. Nós não vamos ser punidos.
porque nós respeitamos a lei e nós seguimos a palavra do Senhor. No verso 4, Paulo descreve, então, o governante como servo do Senhor, porque ele cumpre a lei, ou é o dever dele executar a lei. Então, se alguém for cometer algum erro, alguma falha contra a lei, esse deve ser o dever das autoridades instituídas pelo Senhor. Vejam, meus irmãos, o quanto que é importante isso. Se nós formos crentes, seguidores da palavra de Deus, não devemos temer as leis instituídas, porque nós estamos cumprindo o que Deus determinou. E é para o nosso bem, e é para o bem das outras pessoas. Agora, se nós falharmos, se nós errarmos, nós colheremos as consequências. E as consequências do erro que cometemos, das falhas que cometemos, dos deslizes que cometemos. É isso que o texto está falando. E a autoridade, por fim, no verso 5, é a causa da consciência. Paulo retorna, então, à sua argumentação sobre a submissão às autoridades. Veja o que o texto fala. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A consciência do cristão sobre a função dos governantes, que são agentes de Deus para exercer o controle social sobre toda a sociedade. No entanto, a razão mais profunda e essencial para a submissão é por causa da consciência. Por quê? O Deus que nós confiamos, o Deus ao qual nós somos submissos, determinou que nós devemos respeitar as autoridades que por ele foram designadas. A submissão cristã, portanto, não é uma mera ação pragmática, meus irmãos, para evitar punições, mas uma resposta à compreensão de que as autoridades seculares fazem parte desse plano de Deus para a vida da igreja e de toda a sociedade no mundo. Como podemos fazer uma ilustração disso? Que a autoridade está controlando para o bem e para o mal. Imagine que você está viajando numa estrada com duas pistas, uma estrada linda, e lá no lado está escrito uma placa 100 quilômetros por hora. E você, com um carro possante, eu já fui multado por causa disso, errei também, mas você vê um carro assim, né? 2.0, turbinado, e você fica doido para correr aquela estrada limpa, limpa. Aí você chega numa curva, dá de cara com uma polícia. Se você estivesse a 100 km por hora, você passaria tranquilamente, não passaria? Agora, se você está acima dessa velocidade, o que vai acontecer com você? Você vai ser multado. Um dia desses, a gente estava voltando num evento aqui do Asa Sul, e a polícia nos parou. Aquela fila de gente assoprando para fonte. O guarda virou para mim: o senhor teria problema de soprar o bafômetro? Eu falei: não, por quê? Não, porque se tiver com álcool, teor alcoólico, você pode ser penalizado. Eu falei: eu posso assoprar o tanto que você quiser aqui, que aqui não tem álcool. Então, aí, nós passamos tranquilamente por essa barreira. Então, meus irmãos, é isso. Se a lei determina, se você cumprir a lei, você não vai ser punido pela autoridade. E mesmo assim também é o caso das igrejas. Nós temos a disciplina cristã. Quando nós falhamos com alguém na igreja, a igreja pode nos disciplinar. Mas se você ficar 30, 40 anos cumprindo a lei de Deus, cumprindo a palavra de Deus, com certeza você não vai ser
disciplinado na igreja ou em qualquer lugar. O terceiro ponto que nós podemos ver nesses versos é a responsabilidade do cristão perante a autoridade. Veja o verso 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, é honra. Meus irmãos, ninguém gosta de pagar impostos, não é? Chega no começo do ano, é tanto imposto, é CREA, é imposto de renda, é IPVA, é IPTU, é não sei mais o quê. Mas o que nós vimos até agora sobre o governo que Deus exerce, qual deve ser o papel do crente? Veja aí. Esta é a nossa resposta. Por esse motivo, também pagais tributos. Por esse motivo. Por quê? Cumprindo e sendo submisso à palavra de Deus, sendo submisso às leis do país, sendo submisso às determinações da nossa igreja. Por esse motivo, Paulo tem estabelecido, então, que devemos pagar tributos. Meus irmãos, pagar tributo não é um negócio novo. Não aconteceu agora, não aconteceu há 10 anos atrás. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 30, dos versos 13 a 16, lá no Antigo Testamento, Deus determina e tentou os israelitas ao quê? A pagar tributos. Aquelas jovens pessoas que tinham há mais de 20 anos de idade, pagar seus tributos, seus impostos para o quê? Para o bom andamento do templo. Esse imposto foi um reflexo da necessidade de contribuir com o bem-estar da comunidade ali dos israelitas. Veja, então, pagar tributo, meus irmãos, não é um negócio novo, não. Está lá desde o Antigo Testamento, por determinação de Deus. E Deus assim colocou. Nós vemos um texto mais emblemático, o próprio Senhor Jesus falando de pagar impostos. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus. Mateus, capítulo 17, dos versos 24 e 27. Veja o que está escrito. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntavam: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos seus estrangeiros? Respondendo Pedro: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás uma estáter, que é uma moeda romana ali do primeiro século. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Veja, até o próprio Jesus pagou impostos. Então, se Jesus pagou meus impostos, meus irmãos, ainda mais ele que foi submisso ao Pai em tudo, até a morte de cruz. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Somos melhores que Jesus, aquele que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados. E qual o objetivo, então, dessa responsabilidade? Paulo enfatiza que as autoridades estão atendendo constantemente o serviço,
O serviço que o Paulo fala aqui é de ordem social. E a indicação para essas responsabilidades de ordem social. Pagai a todos, como está no verso 7, que é devido a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Veja primeiro, pagai a todos o que é de devido, principalmente aos governantes, meus irmãos. Devemos pagar todos os impostos para que nós não ficamos como dando testemunho errado no Evangelho do Senhor Jesus. Devemos pagá-lo. E quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Alguns fazem distinção. Alguns advogados fazem uma distinção bem diferente aqui. Mas, assim, é interessante saber que entre tributo e imposto, e alguns se referem como imposto a taxas, tributos a taxas regulares, e imposto como imposto de renda e outros impostos. Não vamos entrar aqui na questão se é certo ou errado essa definição, mas assim um próximo do que a gente pode entender segundo alguns autores. Veja que ele continua: a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso resume a obrigação que devemos, não apenas como magistrados, mas também a todos os superiores, honrar, respeitá-los, de acordo com a palavra de Deus. Você respeita os seus líderes? Os filhos, vocês respeitam os seus pais? Honram seus pais? É a grande pergunta aqui. Vocês respeitam as autoridades colocadas aí por nosso Deus? Até aqueles que a gente fala, como essa pessoa pode ser governante? Devemos respeitá-lo, porque é a ordem do Senhor respeitar essas autoridades, porque foi instituídas por Deus. Qual a ilustração que podemos fazer aqui do cristão e a responsabilidade? Imagine uma cidade, tudo funcionando bem, as ruas sem buraco, os hospitais, qualquer um que chega lá será bem atendido, as polícias cuidando das pessoas, o lixo passando, caminhão do lixo, buscando seu lixo em casa, a luz funcionando sem apagar nenhuma vez, e tantas outras coisas. Imagine que um cristão resolve: eu não concordo com esse governante, vou deixar de pagar. O que vai ocasionar, meus irmãos? Uma deficiência na questão do serviço público e do serviço às pessoas. Então, a nossa responsabilidade social perante as pessoas, perante ao mundo, é cumprir a determinação do Senhor e sendo respeitosos com os nossos governantes. É assim que deve ser o nosso procedimento. Concluindo essa pequena mensagem, meus irmãos, Romanos nos ensina que a submissão às autoridades não é opcional para os cristãos. A submissão é uma obrigação, porque a autoridade foi instituída por Deus. A Bíblia exorta os cristãos a serem modelos de obediência civil, sempre que possível. Então, quando honramos a Cristo, quando oramos pelos que estão ali nos governando, honramos a Cristo quando nós estamos pagando os tributos, honramos a Cristo quando nós estamos respeitando as autoridades instituídas por eles. Por isso devemos ser submissos à palavra do Senhor. Devemos fazer um esforço especial nessa obediência civil. Devemos obedecer os magistrados, a menos que ele ordene que nós fazemos algo que seja contrário
a palavra de Deus. Mas muitos crentes, com certeza, e eu também já pensei, mas como essas pessoas estão aí, governando, alguns juízes, ministros, governadores, quantos estão fazendo coisas erradas, falhas? Uma coisa nós podemos ter certeza, eles vão se acertar com o dono do mundo, o rei do céu, o rei de todas as coisas. Abra comigo aí, Isaías, capítulo 10. Veja o que o Senhor Deus tem preparado para esses magistrados, esses governadores que administram dolosamente para as pessoas. Isaías, capítulo 10, verso 1 diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outro dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e de onde deixarei a vossa glória? Nada mais nos resta fazer, senão dobrar-nos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Nos colocamos na presença do Senhor. Meus irmãos, essas pessoas que fazem coisas maldosas, elas vão responder ao Rei dos Reis no juízo final. Eles vão cuidar disso. Eles serão confrontados por Deus. Eles serão exortados. E muitos irão padecer eternamente. Por isso, a nossa obrigação como crentes, orar pelas nossas autoridades, ser submisso às autoridades, porque nós estaremos cumprindo a palavra de Deus, exceto quando essas autoridades ordenarem nós fazermos algumas coisas que contrariem a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Santo, Pai querido, essa palavra, Senhor, nos exorta. Essa palavra, Senhor, nos chama para que nós entendamos o real significado das autoridades das nossas vidas. Não tem como separar, Senhor, a igreja, governo e outras coisas. Porque, Senhor, o Senhor é rei de todas as coisas. Rei dos governos, rei da igreja, rei de tudo. O Senhor reina soberanamente sobre todo o mundo. E nós somos servos do Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos diligentes, a sermos submissos à sua palavra, a sermos submissos à sua ordenança. E façamos como sua palavra diz, respeitemos, sejamos submissos, oremos pelas nossas autoridades constituídas, preguemos o evangelho para que essas pessoas também conheçam o evangelho das boas novas, a salvação que somente vem de ti. Oramos pelos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão também aí, por algum problema não puderam vir, que essa palavra, Senhor, os alcance, que o seu Santo Espírito, Senhor, aplique essa palavra, que o seu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine e nos capacite a honrar e nos submeter à sua palavra. Pois é assim que nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.